Eu sou o professor Orion. Agora vou falar sobre o livro 1984. Antes, porém, um disclaimer para estabelecer contexto e responsabilidade editorial. Vou começar com a apresentação dos personagens que figuram no livro 1984. O livro 1984 não é um romance de muitos personagens, mas de mecanismos. Cada personagem existe para encarnar uma função do poder, por isso encontramos no livro 1984 personagens com diversas funções. Temos aquele que questiona, o que obedece, o que controla, o que trai e o que desaparece. Mas o verdadeiro personagem principal do livro é o sistema. Mesmo assim, eu vou indicar quantos personagens há no livro 1984. São 10 os personagens principais, e existem ainda os personagens secundários que são mencionados também. É importante ressaltar que cada um dos personagens funciona como tipos sociais, não como arcos individuais. É também importante considerar que a crítica literária costuma trabalhar com 10 personagens centrais, porque são eles que estruturam os temas poder, vigilância, linguagem, medo. Tipo é que, a partir de agora, eu vou descrever cada personagem principal. Um dos personagens é Winston Smith. Ele tem a função de ser o protagonista. Ele é um funcionário do Ministério da Verdade que começa a questionar o regime. Representa a consciência individual em conflito com o Estado total. Outro personagem é Julia. A Julia é a antagonista complementar parceira. A Julia é uma jovem que se rebela pelo prazer e pela experiência, não pela teoria. A Julia mostra uma resistência prática, não ideológica. Outro personagem chama-se O'Brien. Este é o antagonista central. É um membro do partido interno. Ele é a encarnação da inteligência do poder. Seduz, engana e destrói psicologicamente. Temos ainda o Big Brother. O Big Brother é símbolo do poder absoluto. É uma figura onipresente, talvez fictícia. Representa a vigilância e a autoridade incontestável. Outro personagem chama-se Mr. Charrington. Ele é antagonista disfarçado. É dono da loja de antiguidades. Aparenta ser aliado, mas é agente da polícia das ideias. Temos um personagem importante para o partido. Este personagem é o Syme. O Syme é um intelectual do regime. Sua especialidade é novilíngua. A novilíngua não é apenas um vocabulário diferente, ela é um instrumento político. Seu objetivo é tornar certos pensamentos literalmente impossíveis de serem formulados. A finalidade principal da novilíngua é eliminar ideias perigosas ao regime liberdade. Rebelião crítica, o Syme vive para reduzir o alcance do pensamento humano, empobrecendo a linguagem. Ele trabalha para impedir a formulação do crime de pensamento thought crime. No livro em 1984, a lógica é simples e brutal. Se não há palavra, não há pensamento. Se não há pensamento, não há rebelião. O que torna Syme tão importante. Syme compreende perfeitamente o horror da novilíngua, mas admira isso. Ele explica com alegria. Estamos destruindo palavras, dezenas, centenas, todos os dias. Para Syme, a destruição da linguagem é um avanço civilizatório. O futuro ideal é um mundo onde ninguém consiga pensar contra o partido, porque não haverá palavras para isso. Syme compreende que a revolução final não é política, é linguística. Apesar de sua lealdade, Syme desaparece. Por quê? Ele compreende demais. Ele vê claramente o mecanismo do poder. Mesmo concordando com o partido, sua consciência intelectual é perigosa. Em regimes totalitários, compreender é tão perigoso quanto discordar. Temos um outro personagem que é o Parsons. Este é o cidadão modelo do partido. Notavelmente ingênuo, entusiasmado, patriótico. Parsons mostra como o sistema se sustenta também pela adesão voluntária. Sua companheira, a senhora Parsons, é a vítima doméstica do sistema, sempre aterrorizada pelos próprios filhos. Revela a destruição da intimidade familiar. O Jolório, um casal, é pai das crianças Parsons. Essas crianças são instrumentos do Estado, são jovens doutrinados que denunciam os pais. Simbolizam o futuro moldado pelo regime. Já o grande inimigo é o Sr. Goldstein, Emanuel Goldstein. Este, sim, é o inimigo oficial. Ele encarna a figura do traidor eterno. Pode ou não existir, mas serve para canalizar o ódio coletivo. Depois disso, temos os personagens secundários. São tipos sociais.
Nada mais que isso. O proles é o povo, forma a maioria da população, mas é mantida fora do jogo político. Em seguida, temos os funcionários dos ministérios, são executores anônimos do sistema. Fazendo-os membros da polícia das ideias, cuidam da repressão invisível e constante. Esses personagens não têm arco próprio, são engrenagens narrativas para mostrar como o sistema funciona. Dito isso, vamos aos esclarecimentos sobre o vídeo. O esclarecimento importante é informar que este vídeo é uma leitura crítica e educativa de uma obra literária, não um ataque a pessoas, instituições ou correntes políticas. As referências ao livro 1984, 1984, e as dinâmicas contemporâneas servem para pensar sobre vigilância, linguagem e poder, não para rotular adversários. Sempre os comentários serão moderados para preservar um debate civil, com dados, respeito e sem desinformação. Portanto, o vídeo e o áudio devem ser vistos como se segue. A finalidade do filme e do áudio é ser um conteúdo educativo e analítico, inspirado no livro de George Orwell, portanto, não constitui aconselhamento jurídico ou político, nem endosso partidário. Desde sempre. Reconhecemos o calor do debate online. Por isso pedimos evitar ataques pessoais, doxing, incitação ao ódio e recortes fora de contexto. Discordâncias são bem-vindas quando fundamentadas. Os paralelos e limites e as comparações entre a obra e o presente são heurísticas, não equivalências históricas automáticas. Exemplos atuais ilustram ideias, não pretendem reduzir realidades complexas a slogans. A temporalidade. Versões a 2026 funcionam como recurso interpretativo para discutir tendências, não são previsões nem diagnósticos definitivos. As fontes e a checagem fora do livro, quando houver, recebe indicação quanto à origem e data de consulta, correções documentadas serão incorporadas em versões futuras. Quanto aos direitos autorais e citações, esclarecemos. Trechos literários, quando citados, seguem o regime de citação breve e a legislação aplicável no território de exibição. Edições e traduções pertencem aos seus respectivos detentores de direitos. No caso que julgamos estarem presentes conteúdos sensíveis, tais como propaganda, vigilância e manipulação da linguagem, enfatizamos que não se trata de incentivo à intolerância, perseguição ou violência. Pesamos e preconizamos o uso responsável do filme-vídeo. Portanto, é vedada a edição que distorça sentido, bem como o uso do material para campanhas de assédio. Ao compartilhar, inclua o link original e a indicação de contexto. Priorizamos a transparência de produção. Portanto, quando houver apoio de ferramentas de IA e edição colaborativa humana, isso será indicado nos créditos finais, preservando critérios de ética, clareza e proporcionalidade no tratamento do tema. Portudo, eu, professor Orion, pseudônimo do professor Dr. Dalpiero, dou testemunho em janeiro de 2026. Você já sabe, mas nunca custa lembrar. Eu sou o professor Orion. Desse ponto em diante, eu vou falar do livro 1984. O livro 1984 não é qualquer livro, mas é uma obra que, escrita em 1948, ousou fazer algo raro, olhar o seu presente com tanta lucidez que acabou enxergando o nosso futuro. Esse livro recebeu o nome num momento diferenciado. Não porque o autor quisesse prever uma data exata, mas porque ele compreendeu os caminhos que a humanidade já trilhava naquele momento levariam, inevitavelmente, a um mundo muito semelhante ao que hoje vivemos em 2026 e, talvez, ao que ainda viveremos até o fim dos tempos. O que torna esse livro perturbador não é o exagero, mas a precisão. O livro não descreve monstros irreais, nem tecnologias impossíveis. Ele descreve comportamentos humanos, estruturas de poder, medos coletivos e silêncios cúmplices. Quando esse livro foi escrito, muitos acreditaram que se tratava de ficção pessimista. Hoje, nós percebemos que ele era, na verdade, um aviso. Um aviso sobre como sociedades podem abrir mão da verdade em troca de conforto. Um aviso sobre como o medo pode substituir o pensamento. Um aviso sobre como o poder aprende a se manter não apenas pela força, mas pela normalização. Falar do livro 1984 hoje não é um exercício literário. É um exercício de consciência. Porque a pergunta que ele nos faz não é se o futuro será sombrio, mas se estaremos atentos quando a escuridão se apresentar como algo normal. É sobre isso que vamos falar. Não sobre um ano, não sobre um regime específico, mas sobre um processo humano que se repete sempre que deixamos de pensar, de questionar e de lembrar.
Comecemos. Quando um livro escrito no século XX continua descrevendo com precisão inquietante o século XXI, não estamos diante de uma obra ultrapassada. Estamos diante de um aviso que foi ignorado. O livro 1984 não é uma profecia mística, nem uma fantasia futurista. É um estudo rigoroso sobre como o poder se organiza, se preserva e, sobretudo, como ele corrói o humano quando não encontra limites. O autor desse alerta não se chamava, de fato, George Orwell. Seu nome era Eric Arthur Blair. Ele adotou o pseudônimo George Orwell para separar sua escrita literária e política de sua vida pessoal, mas também para falar com liberdade, sem amarras partidárias ou ideológicas. George era um nome comum, profundamente inglês. O nome Orwell vinha de um rio da Inglaterra que ele admirava. Ao escolher esse nome, Orwell fez algo simbólico. Ele se colocou como um homem comum, observador atento da sociedade, alguém que fala não como elite intelectual distante, mas como cidadão preocupado com os rumos do mundo. George Orwell não escreveu de uma torre de marfim. Ele viveu a pobreza, testemunhou a propaganda política, lutou na Guerra Civil Espanhola e viu de perto como regimes autoritários, de direita ou de esquerda, utilizavam a linguagem, o medo e a mentira como instrumentos de dominação. O livro 1984 foi escrito em 1948, poucos anos após o fim da Segunda Guerra Mundial. O título nasce de um gesto simples e profundamente inquietante. Orwell apenas inverteu os 2 últimos dígitos do ano em que escrevia. Com isso, ele nos dizia algo essencial. Não estou falando de um futuro distante, tecnológico ou fantasioso. Estou falando de um futuro próximo, possível, quase imediato. Orwell estava alertando que, se os mecanismos de controle já visíveis em 1948 continuassem avançando, vigilância, propaganda, manipulação da linguagem, reescrita da história, o resultado não levaria séculos. Bastariam décadas, bastaria acomodação, bastaria silêncio. Por isso, 1984 não fala apenas de ditaduras explícitas, com tanques nas ruas e líderes gritantes. Ele fala de processos graduais. Pequenas concessões feitas em nome da segurança. Pequenas mentiras aceitas em nome da estabilidade. Pequenas mudanças na linguagem para facilitar o discurso. Pequenos silêncios diante do abuso porque não é o momento. O totalitarismo que Orwell descreve não chega como um choque brutal. Ele chega como um hábito. Ele não exige entusiasmo, exige cansaço. Ele não se impõe de uma vez, ele se normaliza. Por isso, quando lemos 1984 hoje e sentimos desconforto, não é porque o livro exagera. É porque ele reconhece padrões que continuam se repetindo. O livro 1984 não nos pergunta sobre o futuro. Ele nos confronta com o presente. E talvez o aviso mais perturbador de Orwell seja este. O mundo não se perde quando o mal vence, mas quando o mal deixa de causar espanto. 1984 não é uma profecia mística. É um manual de mecanismos de poder. E a pergunta que nos reúne hoje não é Orwell estava certo, mas por que aceitamos tanto do que ele alertou? A obra não fala apenas de ditaduras explícitas, mas de processos graduais, normalização, adaptação e silêncio. Hoje, revisitamos 1984 como um espelho desconfortável. Primeiro, porque descobrimos que os mecanismos importam mais que os nomes. Segundo, porque sabemos que entender e compreender os mecanismos é o único primeiro passo para resistir a eles. E hoje buscamos fugir do medo e abraçar a clareza. Porque amamos a liberdade. E já sabemos que a liberdade depende menos de slogans e mais de atenção. O livro 1984 é um aviso. O que fazemos com ele é escolha nossa. Importante, o livro 1984 é revelado neste filme. E fica nítido que ambos filme, livro e filme formam um manual de mecanismos de poder. É um alerta sobre os mecanismos de poder. E a pergunta certa permanece: por que aceitamos tanto do que ele alertou? No livro 1984, o Estado não governa apenas leis. Ele governa pensamentos. Não administra apenas território, mas consciências. O livro 1984 afirma que o poder absoluto não se sustenta pela força o tempo todo, ele se sustenta porque se torna inevitável. Você já sabe e vive atualmente os tempos em que poder concentrado elimina alternativas. Quando não há contrapoder, não há correção de erros. O Estado passa a ser juiz, narrador e moral. Sempre que o poder não aceita limites, ele não se torna mais eficiente. Ele se torna mais perigoso. Quando as opções somem, a inevitabilidade ocupa o espaço. Sem limite, o poder confunde-se com destino.
e destino não presta contas. Quando o poder aceita limites, a vida respira. O livro 1984 descreve que, e como o poder quer perpetuar-se, descreva o que faz para permanecer sempre no poder. E aí mora o perigo. O perigo não é inevitabilidade, é falta de contrapesos. A vigilância em 1984 não serve apenas para punir. Ela serve para moldar comportamentos antes mesmo que o erro aconteça. O maior triunfo da vigilância é quando ninguém precisa mais vigiar, porque todos se vigiam sozinhos. Vigilância gera autocensura. Já o medo constante reduz criatividade e dissenso. O medo é um recurso político poderoso. No livro 1984, assim como desde sempre antes e por muito tempo depois, a população precisa de um inimigo constante para justificar sacrifícios permanentes. A lógica é simples. Quando as pessoas têm medo, elas aceitam perder direitos em troca de uma promessa de proteção. O inimigo pode ser real ou simbólico. Pode ser externo ou interno. Pode mudar de nome, de rosto e de discurso. O que importa não é a existência do inimigo, mas a sensação permanente de ameaça. Essa tensão contínua mantém a sociedade em estado de alerta. E um povo em alerta constante não tem tempo para refletir. A guerra constante, mesmo quando é apenas discursiva, impede o pensamento crítico. Tudo vira urgência. Tudo vira emergência. Não há pausa para análise, apenas reação. E quando a política se transforma em reação contínua, a razão perde espaço para o instinto. No Brasil contemporâneo, o medo assume muitas formas. Medo da violência. Medo da crise econômica. Medo do colapso moral. Medo do outro, seja ele político, ideológico, cultural ou social. A cada novo dia, a cada instante, a cada ciclo, surge uma nova ameaça apresentada como absoluta, inadiável, existencial. As crises sucessivas, reais ou amplificadas, produzem um estado de exaustão coletiva. A população se cansa. E uma população cansada não questiona com profundidade, ela apenas deseja que o barulho cesse. Nesse ponto, qualquer solução simplificada parece aceitável. Orwell entendeu que o medo não serve apenas para controlar o corpo, mas para domesticar a mente. Quando o medo se torna rotina, ele deixa de chocar. E quando não choca mais, ele governa. Vamos ver o Brasil hoje com cautela analítica. Os perigos no Brasil de hoje. O perigo não está apenas em governos autoritários declarados. Está na normalização do discurso do medo. Quando tudo é ameaça, qualquer exceção vira regra. Quando tudo é crise, qualquer abuso vira necessidade. Crises contínuas produzem cidadãos cansados. E cidadãos cansados aceitam quase tudo. O alerta de 1984 não é sobre um país específico, mas sobre um processo universal. Sempre que o medo substitui o debate, a democracia enfraquece. Sempre que a exaustão substitui a esperança, o autoritarismo encontra espaço. A pergunta que fica não é se vivemos em 1984, mas se reconhecemos quando começamos a caminhar nessa direção. Porque o medo não precisa vencer para governar. Basta que ele seja aceito como normal. A liberdade morre primeiro no pensamento, depois na ação. Vamos aprofundar e falar sobre vigilância e conveniência. Hoje, a vigilância muitas vezes não se impõe, ela é aceita em nome da conveniência. O custo invisível da conveniência é a intimidade perdida. Quando a vigilância é o ar que se respira, o pensar livre exige coragem respiratória. Você já sabe, mas é importante lembrar. Liberdade começa onde o medo termina. Vigiar não é cuidar. Cuidar é proteger o espaço para o dissenso. Vamos falar de controle da linguagem. Vamos falar da novilíngua. Orwell compreendeu algo fundamental. Quem controla a linguagem controla os limites do pensamento. Quando palavras desaparecem, ideias desaparecem com elas. Por isso, o partido busca a redução do vocabulário, pois é igual à redução do pensamento crítico. O uso de slogans simples substitui reflexão complexa. A linguagem vira ferramenta de obediência. Quando tudo vira narrativa, fake ou extremismo, o debate morre e sobra apenas o rótulo. Importante. Novilíngua não é censura, é curadoria. Troca o nome sem mudar a prática. Escute a lógica da novilíngua. A lógica é o duplo pensar, acreditar em ideias opostas.
Escute os exemplos clássicos. Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. A novilíngua diz uma coisa, o pensamento honesto traduz para o que de fato ocorreu. Assim, dano colateral é mortes de civis. Problemas é viés de seleção, anistia é inaceitável. Apresenta-se como defesa da justiça, mas rejeita qualquer anistia, ainda que prevista em lei, enquanto tolera perdões seletivos aos aliados. Tolerância zero. Promete imparcialidade absoluta, mas convive com aplicação seletiva e ausência de proporcionalidade. Quem não deve, não teme. Vende vigilância restrita como se direitos fossem só para culpados. Tudo é consistentemente repetido sob a figura de Big Brother. Pense. A novilíngua preconiza eliminar sinônimos e antônimos, deixando só formas oficiais eis. Muito bom vira plus good, nunca antes foi tão bom, ruim vira a quem de bom. A novilíngua preconiza menos palavras, entretanto menos palavras, menos pensamento. Para bloquear ser contaminado pela novilíngia, carregue sempre uma regra de bolso. Acredite, quando uma palavra facilita demais a conversa, pergunte o que ela apagou. Creia. Recuperar a nuance é recuperar a liberdade de pensar. Sem palavras, a nuance desaparece. Nesse ponto, é preciso compreender. O livro 1984 nos deixa e mostra muito. Por exemplo, mostra que simplificar não é o mesmo que esclarecer. Mostra que é preciso crer que palavras são ferramentas de libertação. Precisão, contexto, proporção são os únicos antídotos contra a novilíngua. Novilíngua é a linguagem que aprisiona. O antídoto contra a novilíngua é expandir vocabulário, pois isso expande horizontes. Você já sabe, mas não custa lembrar. Controlar a linguagem é uma forma de encurtar o mundo. Existir começa com dizer exatamente o que se quer dizer. Em 1984, o passado não é algo que aconteceu, é algo que está sempre sendo reescrito. E quem perde a memória perde a capacidade de julgar. Apagar erros evita responsabilização. Reescrever o passado legitima o presente. Sem memória histórica, tudo pode ser repetido. Memória viva é resistência. Retificar não é aprender, é esconder. Guardar memória é guardar autonomia. Memória é juízo. E juízo é liberdade em retrospecto. O duplo pensar é talvez a arma mais sofisticada do totalitarismo. Não é convencer você de uma mentira. É ensinar você a aceitar duas verdades opostas sem conflito. Contradição constante gera confusão. Confusão gera apatia. Você já sabe, mas nunca custa lembrar. Quando uma sociedade é exposta continuamente a mensagens contraditórias, o efeito não é indignação, é confusão. E a confusão constante não mobiliza, ela paralisa. O cidadão deixa de buscar coerência, porque a coerência se torna cansativa. Agora, para facilitar, eu explico o mecanismo psicológico que norteia o poder por meio do duplo pensar. Acompanhe! Você percebe com facilidade a contradição permanente desorganiza o pensamento lógico. A pessoa passa a aceitar discursos incompatíveis porque questionar exige energia, atenção e tempo, recursos escassos em contextos de crise contínua. Aos poucos, a lógica deixa de ser uma ferramenta de defesa e passa a ser vista como um obstáculo. Continue a acompanhar quando tudo pode ser dito, e o seu oposto também pode ser dito, sem consequências, a população aprende uma lição perigosa. Nada é plenamente verdadeiro, mas tudo é oficialmente válido. Nesse ponto, a apatia substitui o juízo crítico. Quando tudo é relativo, nada é responsabilizável. Se não há verdade estável, não há erro. Se não há erro, não há culpa. E se não há culpa, o poder se move sem freios. E assim está criado o duplo pensar no discurso executivo. Brasil, 2026, a partir de agora, os exemplos que eu vou relatar são modelos analíticos hipotéticos, usados para ilustrar padrões discursivos, não para atribuir falas reais a agentes específicos. Qualquer semelhança é mera coincidência. Escute como fica o duplo pensar na prática. Quando o discurso público incentiva o duplo pensar, a mensagem emitida diz algo como: o governo é absolutamente comprometido com o equilíbrio fiscal e a responsabilidade orçamentária.
As despesas extraordinárias são necessárias e não comprometem a saúde fiscal. O resultado dessa escuta é que o cidadão ou cidadã é convidado a acreditar que gastos crescentes e rigor fiscal absoluto coexistem sem tensão. A contradição não é explicada, é normalizada. O efeito gerado é a confusão técnica com desistência de compreender e a aceitação passiva. Pense agora sobre um novo exemplo, quando a mensagem é para falar sobre a defesa da democracia, o cidadão ou cidadã vai escutar algo assim: todas as decisões do executivo respeitam integralmente as instituições democráticas. Evidente que medidas excepcionais são inevitáveis diante da urgência do momento. O que acontece na mente do povo que escuta isso? Nesse caso, o povo passa a aceitar que exceção deixe de ser exceção e passe a ser rotina, enquanto o discurso democrático permanece intacto no plano retórico. A população passa a aceitar restrições contínuas como se fossem compatíveis com a normalidade institucional. Pense comigo agora. Quando o poder totalitário quer falar sobre transparência total, você, eu e toda a gente vai escutar: este é o governo mais transparente da história. Determinados dados não podem ser divulgados por razões técnicas, estratégicas ou de segurança. Nesse caso, a transparência é proclamada como valor absoluto ao mesmo tempo em que a verificação independente é limitada. O efeito é que o conceito de transparência vira slogan, não prática mensurável. A perversidade do duplo pensar é que o duplo pensar não elimina a verdade, ele a dissolve. O duplo pensar não proíbe a lógica, ele a cansa. Não obriga o cidadão a mentir, ele o treina a conviver com a incoerência. Em contextos assim, o poder não precisa convencer plenamente. Basta confundir suficientemente. A grande lição de 1984 não é que a mentira triunfa, é que a contradição constante transforma o pensamento crítico em esforço inútil. E quando pensar cansa, obedecer parece descanso. Neste ponto eu vou emitir um parecer. O mundo, os seres humanos, nós, precisamos de medidas estáveis para avaliar e criar estabilidade e bem-estar no mundo em que vivemos. Portanto, a clareza não é conforto, é necessidade humana e deve ser critério de cada ser humano. E mais, escolher clareza e coerência é recusar a anestesia do duplo pensar. Esclarecer é emancipar. É preciso esclarecer que o medo é um recurso político poderoso. É sempre arma de propaganda de regimes e até de governos. No livro 1984 se demonstra que os regimes, no caso do livro O Partido, sabe que a população precisa de ter medo de um inimigo constante para justificar sacrifícios permanentes. Inimigos reais ou simbólicos mantêm a atenção, e guerra constante impede reflexão. População exausta não questiona. É importante enfatizar que informar não é o mesmo que inflamar. Este vídeo informa. Vale a pena lembrar, este vídeo instiga você a desenvolver a atenção seletiva. Atenção seletiva é autocuidado cívico. Em 1984 não descreve um lugar específico. Ele descreve uma trajetória. Sempre que abrimos mão de liberdade por conforto, damos um passo na direção de totalitarismo. E a perversidade é que o totalitarismo pode chegar suave. Não precisa de tanques, basta adesão. Pequenas escolhas diárias mudam trajetórias. Liberdade se mantém praticando liberdade. Trajetória não é destino, é escolha acumulada. O perigo maior de viver na trajetória não é a repressão, é a indiferença, a perda da identidade, o fim do ser humano. Orwell não escreveu para nos assustar, mas para nos responsabilizar.
Responsabilidade individual é a célula-mãe da liberdade. 1984 não terminou em 1984. Ele reaparece sempre que a liberdade se torna incômoda e a verdade negociável. O livro não pergunta se o mundo vai piorar. Ele pergunta se estaremos atentos quando isso acontecer. A vigilância que Orwell propôs não é do Estado sobre o cidadão, é do cidadão sobre o poder. Como você se sente hoje? Se quiser baixar o livro original de graça em e-book, envie a mensagem para o celular que aparece na tela agora.